Olá, seja bem-vindo à nossa aula. Preparado, preparada para a nossa prática de yoga? Vamos começar logo mais. Antes da gente começar, eu quero que você faça aí o seguinte. Você vai manter os seus pés na linha dos quadris, ok? E vai ficar por alguns instantes com os olhos fechados. Nessa posição, a gente vai reforçar estabilidade. Fique com os olhos fechados, perceba que com os pés assim distanciados, você consegue manter o corpo estável. Isso porque em algumas técnicas da nossa prática de hoje, a gente vai desenvolver muita concentração. Então, nessa posição, você está bem estável, perceba isso. Algumas técnicas vai ficar um pouquinho mais desafiante, mas nada que você não consiga dar o seu melhor, combinado? Agora nós vamos sentar, manter uma posição que te permita estabilizar o corpo, posição que você consiga ficar com as costas mais alinhadas. Vamos permanecer com o foco voltado para o ato da respiração, vivenciando este ato fisiológico que já faz parte do dia a dia. Em um momento a gente para de respirar, mas que agora ele se torna ainda mais consciente. Apoie as mãos uma sobre a outra. Por conta de fatores energéticos, as mulheres mantêm a mão esquerda por cima e os homens a mão direita por cima. Os braços descansam, as mãos se apoiam sem fazer força alguma. Olhos fechados. Observe. Perceba que mesmo com o corpo em uma posição estável, tudo aí dentro mantém-se em constante movimento. E assim, vivenciamos mudra. Mudra no yoga designa gesto feito com as mãos. Concentre-se neste mudra, sinta as suas mãos, um gesto de receptividade, de interiorização. Momento que você vai reforçar todo o foco voltado apenas para a sua prática de yoga. Nada mais importante além disso. Continue atento ao ato da respiração, continue prestando atenção no ar que entra, a sensação do ar entrando, saindo, a respiração nasal. Respire amplamente, puxe o ar e solte o ar mais devagar que você conseguir. Assim, você está utilizando ainda mais e melhor a sua capacidade pulmonar. Sinta-se preparado, preparada para desenvolver o melhor. Lembre-se, cada técnica feita, você vai sempre respeitar os seus limites, porém, dando o seu melhor. Unimos polegares indicadores, palmas para cima, se for dia, palmas para baixo, se for noite. Vivencie a respiração com retenção de pulmões cheios e também pulmões vazios. Então, além de inspirar, de puxar o ar e soltar, você vai ficar por alguns instantes sem respirar, tanto com os pulmões cheios quanto com os pulmões vazios. Cada fase respiratória você mantém-se focado, focada neste instante. Inspire
Segure o ar, expire e fique sem ar. A cada inspiração, no momento que você estiver inspirando, reforce a sensação de bem-estar. Segure com o ar, sinta-se também. Você vai ficar com o ar confortavelmente, então sinta-se bem, reforce essa sensação do pleno funcionamento dos seus pulmões, mentalize os seus pulmões funcionando perfeitamente. Ao expirar, sinta-se com mais energia, sinta-se assimilando mais oxigênio e também uma quantidade ainda maior de prana. Prana é a energia biológica, a energia que está contida no ar que respiramos. Enquanto você estiver sem ar, leve o foco para um ponto entre as sobrancelhas. Neste ponto, vamos estimular o nosso intuicional, o patamar que está acima do mental. Observe os músculos abdominais, os músculos intercostais, os músculos peitorais. Toda vez que você inspirar, você sente o abdômen descontraindo, as costelas se afastando e a região peitoral se dilatando. Assim, você vai conseguir ficar mais tempo com o ar. Exale, extraindo bem, soltando de cima para baixo, extraindo da parte alta, depois média, os músculos intercostais se aproximam e por último, o abdômen lá para dentro. No tempo sem ar, vou repetir todas as fases, mas principalmente enquanto você ficar sem ar, de forma confortável. Inspire, sinta-se bem, sensação de bem-estar. Segure com o ar, mentalize os seus pulmões funcionando perfeitamente, saudáveis. Expire, sinta-se com mais energia, mais vitalidade, sinta-se ainda melhor. Fique sem ar e concentre-se no ponto entre as sobrancelhas. Observe o nível de concentração. Estamos agora falando de estabilidade mental. Para tanto, se a posição física começar a ficar desconfortável, é melhor que você troque, faça alguns movimentos, ajuste-se à posição. E assim, perceba-se reeducando a sua mente, aquietando-se mentalmente e pensando de forma edificante, utilizando o poder dos seus pensamentos a seu favor. Continue. É importante que você se concentre. Hoje, vamos desenvolver bastante estabilidade, concentração. Último ciclo. E ao finalizar, faça uma boa torção, soltando o ar, assim você vai conseguir torcer ainda mais. Esvazie bem os pulmões. Puxe o ombro para trás. Fique alguns instantes sem ar, com os pulmões vazios. Inspirou, conclua para este lado e já se prepare para fazer o mesmo para o outro. Tempo de retenção sem ar individual. Ao inspirar, puxe os braços lá para cima.
uma boa tração, leve o máximo que você puder. Trações, chiques, longas. Desça lateralmente, dê uma boa alongada. Mais um pouquinho, segura lá em cima, os braços elevados. E já vamos então observando o apoie as mãos, solte o ar. Enquanto estiver com os pulmões vazios, contrai o seu abdômen. Puxa o abdômen lá para dentro. E aqui fique sem ar confortavelmente. Lembre-se disso. Inspirou, o abdômen descontrai. Você já vai então, novamente, soltar o ar, empurrar o seu abdômen para dentro, para cima, ficar sem ar, mantendo a contração, produzindo estímulo de órgãos, estimulando todas as funções digestórias, reprodutoras, excretoras. Capriche nas contrações. Observando que nessa técnica a gente apenas está ficando sem ar, ok? Não mais com os pulmões cheios. Soltou, segurou, contrai, fique, inspirou, o abdômen volta. Já na sequência você solta o ar e contrai novamente. Se você já tem mais tempo de prática de yoga, ou se você tem facilidade, pode avançar um pouco mais. Quanto mais você descer, mais desafiante fica fazer um movimento de contração abdominal. Você pode, inclusive, apoiar os antebraços, se isso for fácil para você. Mais um ciclo, contrai, fique sem ar. E no último ciclo, na próxima vez que você soltar o ar, aí você vai se preparar para dar a sua máxima flexão. Então vem comigo, solte o ar, contrai o seu abdômen fortemente, dê a sua máxima flexão, chegue no seu limite. Precisando de ar, vem endireitando as costas. E vamos passar as mãos lá para trás, dá uma soltada na região da cabeça, solte o pescoço, solte os ombros, puxe, abra os ombros, mas sem, puxe os ombros para trás de forma que você solte toda essa musculatura superior. Veja quais movimentos são necessários. Já a gente subir. E para subir, o desafio vai ser esse aqui, ó. Vou ficar meio de lado só para você observar melhor o movimento. Você vai tirar a ponta dos pés do solo, ok? Você vai tirar os joelhos, ó, vai puxar os joelhos lá para cima. Fixa, olhar num ponto lá na frente, estabilidade, concentre. Há tremores, ok, fique tranquilo, né? As oscilações estão acontecendo. Você vai buscar diminuir essas oscilações mais e mais. Preste atenção na sua respiração. Vamos elevar os braços na linha dos ombros, ainda mirando o olhar no ponto à frente, cabeça bem no prolongamento da coluna. Prepare-se então para subir. Vem aproximando os joelhos, calcanhares ainda fora do solo. Puxamos os braços lá para o alto, mantém. Olhe fixamente um ponto, respire. E se você tem facilidade, pode até fechar os olhos. Um pouquinho mais desafiante. E agora a gente vai afastar bem os pés. Passando da linha dos seus quadris. Nada. Novamente, eleve os calcanhares.
Puxa os calcanhares para cima, mantenha a posição. Você vai começar a descer o tronco, ó, sempre olhando para frente, sempre olhando para frente. Desça, tronco paralelo ao solo, joelhos bem estendidos. Apoie os calcanhares. Solte todo o tronco, solte o pescoço, solte a cabeça, solte todo o seu corpo aqui embaixo. Prepare-se para a técnica de flexão lateral. A gente vai puxar o pé esquerdo para o lado, apoiar a mão mesmo lado, certo? Mão esquerda no pé, na perna, e o outro braço vai lá para cima. Sentindo o seu corpo. Quanto você pode avançar, mantenha a posição. Agora a gente vai tirar a ponta do pé do solo. Quero ver. Lá. Puxa. Preciso segurar no pé. Você precisa segurar num ponto que consiga manter o joelho bem estendido, ok? Feche os olhos. Estabilidade. Segura, segura. Tem o ombro bem aberto, mais alguns instantes. Prepare-se para compensar. Então, passo a passo, aqui, ó. Posicionamento do pé, o outro pé se volta lateralmente. Vem deslizando a mão. Abra bem o tórax. O rosto pode ficar voltado para frente ou você pode olhar para a mão lá em cima. Vem soltando mais o seu corpo, se ajustando a posição. E aí sim, tire a ponta do pé, treine com os olhos fechados. Olhos fechados sempre fica mais desafiante, assim mesmo, sempre. Então, prepare-se para descer. Então, vem flexionando o joelho. A gente vai com as costas alinhadas, segurar o pé lá atrás, trazendo o calcanhar em direção ao glúteo. À medida que você for se estabilizando, mire olhar no ponto lá na frente. Você vai subir o calcanhar, tirar o calcanhar do seu pé que está à frente. Puxa o calcanhar lá para cima. Puxa mais alto. Vai oscilar, tá tudo bem. Cansando os tremores, concentre. Solte o pé sem deixá-lo despencar, força. Vamos alternar a posição das pernas. Força aqui, ó. Puxa o pé para trás. O outro vem à frente, da mesma forma. Costas alinhadas, puxa o pé. O pé cair, ó. Por exemplo, aqui eu perdi a estabilidade. E aí eu quero que você observe o seguinte, o que vem à sua mente diante do desafio? Vou treinar de novo, foco com concentração. Isso que a gente tem que treinar sempre. Buscando desenvolver o melhor cada técnica feita. Puxa o calcanhar para cima. Desafiante, concentre. Puxa, mantém. Soltar o pé. Quanto mais lento for o movimento, maior esforço muscular. Maravilha. Sentamos.
Observe a respiração, como que está a sua respiração. Se por um acaso ficou um pouquinho mais rápida, desacelera. A gente vai ter uma pequena pausa agora e já voltamos a todo vapor. Agora que eu quero ver, hein? A gente vai apoiar os braços bem na parte interna das coxas. E você vai começar a fazer um movimento de projeção do tronco para frente. Puxa um pé para cima. Se você está começando na aula de yoga, observe o seguinte: quando você for fazer um movimento para frente, puxa o ar, inspire, tá? Quem já é aluno mais adiantado provavelmente já decorou essa regrinha da respiração. Todas as técnicas que eu preciso de força, energia, eu tenho que inspirar. Então, prepare, só puxou com os pés, inspire. Alterne e, se você já consegue, tire os dois pés ao mesmo tempo. E a gente vai avançar com os pés lateralmente. Se você é aluno adiantado, ó, passagem, puxa os dois pés ao mesmo tempo lateralmente, né? Pra quem tá começando, ou ainda, mesmo que você já pratique yoga há mais tempo, mas ainda você não domina essa técnica, puxa primeiro um pé lateral, depois o outro, beleza? Aí você vai então treinar o seguinte, ó, a gente vai apoiar uma das mãos no solo, ok? Vou só ficar um pouco mais de lado aqui, aí todos conseguem me enxergar melhor. Apoie uma mão no solo, puxa o braço aqui, ó, encosta a perna, ou melhor, em direção ao braço, com a intenção de tirar o pé do solo. Por que não também tirar a mão? Treinamento aqui, ó. Tirou a mão do solo. Fazer pro outro lado. A regra é sempre projetar o tronco para frente, para frente. Vem jogando o peso do corpo sobre o braço de apoio. Puxa com ambas as mãos ou apenas com o apoio de uma delas. Envolve força, envolve estabilidade, certo? Ok, então agora sentando-se, a gente vai fazer uma boa torção para cada lado. Ache um pouquinho mais os pés, deixa alongar bem a musculatura interna, mas sem sentir dor, tem que alongar sem sentir dor. Gire o máximo que você puder o ombro lá para trás. Torça. Sinta toda a coluna, o movimento da sua coluna, a rotação de cada vértebra. Você já sabe que nas técnicas de torções, a gente solta o ar. Então vem comigo, vamos trocar, vamos fazer para o outro lado. Soltou, gira o máximo que você puder, olhando por cima do ombro lá atrás. Observe cada parte do seu corpo, os pés na linha dos joelhos, joelhos bem estendidos, a mão bem rente à base da coluna, queixo paralelo ao solo, mais para trás que você conseguir. E agora prepare, só os pés vão se encontrar lá em cima. Quero ver, ó. Puxa, inclina o tronco para trás, força no abdômen, subiu. Puxou os pés lá pro alto. Se tá fácil, pode até tirar as mãos do solo. Treinamento envolve também
força e estabilidade. Flexione os joelhos, abraça as pernas, segura aqui um pouquinho. Apoia a mão no solo. Vamos virar, vamos virar. Subiu os quadris, puxou os quadris lá para cima. E aqui de frente para mim, apenas o apoio de um dos braços. Você vai treinar, tirar o pé do solo. Deixar o pé lá para cima. Passagem, novamente, ponta dos pés no solo. Similar àquela técnica que iniciamos. Apoie. Avance com o pé. Subiu. E aí, opa! Então aqui vou voltar aqui para você perceber o seguinte. Este é um movimento que envolve bastante estabilidade, né? Você pode treinar a posição das mãos, trazer a palma da mão em direção ao solo com a ponta dos dedos do pé. Isso facilita bastante aqui, ó, na hora que você for virar. Bom? Ou puxar aqui, né? Os dois pés, um acima do outro e descer. Combinado? Agora a gente vai dar uma soltada aqui. O corpo pode soltar. Logo mais a gente vai fazer uma sequência de técnicas de retroflexão. Técnicas que vão envolver mais esforço muscular. Prepare-se, deslize as mãos, deite-se com o abdômen no solo. Segure firme tornozelos, dorso dos pés e puxe o mais alto que você puder. Aqui, ó, vem puxando. Pernas e pés para cima. Puxa, mais um pouquinho. Soltou. Sendo o joelho. Mão lá para frente. Puxa de novo. Sobe mais, força, cabeça para trás, trocou, joelho, e aí solta todo o corpo aqui embaixo, apoia uma mão sobre a outra, deixa os calcanhares soltos, soltados para fora. Afastamento dos pés contribui para que você solte mais a região das pernas. Para compensar a coluna, sente sobre os calcanhares, deixe os braços lá atrás, solte bem os seus ombros. E prepare-se para a sua técnica invertida. O treinamento de hoje vai ser a invertida sobre a cabeça, ok? Então a gente vai treinar variação, cotovelo na linha do ombro, as mãos uma à frente da outra, alto da cabeça, totalmente apoiada, essa região da cabeça, no alto dela, totalmente apoiado no solo. Você vai caminhar com os pés para frente. E se você já consegue tirar os pés do solo, você vai treinar. Esse é o treinamento para quem está começando, ok? Então, você vai caminhando com os pés, vai caminhando, vai caminhando.
o máximo que conseguir. Para tirar o pé, primeiro ponto, você tem que caminhar bem com os mesmos para frente. Aí as costas vão ficando mais alongadas, vão ficando mais na posição para conseguir subir. Puxa um pé lá para cima. Até que o outro comece a subir também. Sempre depois da invertida, é muito importante a gente manter por alguns instantes a cabeça baixa. Poucos segundos já confere o efeito que a gente quer. Que efeito? De refluxo, porque o sangue ele começa a circular mais intensamente para a região da cabeça. Então, se você voltar muito rápido, pode ser que você sinta um pouco de tontura, tá bom? E aí, essa é bem desafiante, né? Na verdade, assim, essa é uma técnica que é considerada avançada, invertida sobre a cabeça, mas é uma técnica que depois que o aluno ele pega o jeito, ele nunca mais vai esquecer, tá? E ele sente falta de fazer. Quando ele não faz, ele sente falta, porque é uma técnica que proporciona um efeito de mais energia, de hiperoxigenação cerebral, uma sensação boa, tá? Então vale super a pena investir nessa técnica. Só que como é uma posição avançada, tem que ser de forma gradativa. Treinando, a gente vai melhorando cada vez mais. A única contraindicação é se você tem pressão alta, que aí bombeando mais sangue para o coração, a pressão aumenta um pouquinho, ou se você aí sentir essa sensação de mal-estar, né? Não fica na posição, volta, tá? De repente um refluxo, ou mesmo se você faz acompanhamento com o médico cardiologista, pergunte para ele se é ok você fazer essa posição. Totalmente segura, você vai sentir no seu corpo. Qualquer sensação de mal-estar, você volta. Certo? Tá bom. Agora a gente vai soltar um pouquinho a cabeça lá atrás. Pode fazer uma movimentação circular, ó. Gire, gire. Faça um movimento bem redondinho. Dá uma soltada, se por um acaso, né? Por um acaso, você tá sentindo um pouquinho de desconforto nessa região superior, a gente vai aproveitar para soltar agora. Mais um ciclo completo, do lado que você quiser. E pode também, quando a cabeça estiver lá atrás, sustentar por alguns instantes, estendendo o pescoço, ombro solto. Faça um movimento circular com os ombros, olhando aqui para frente. E prepare-se para deitar. Escolha a melhor posição para você. A gente vai fazer agora alguns instantes de aquietamento, que é a nossa técnica de descontração. Estabilize-se na posição deitada. Você vai encontrar essa posição que te permita soltar todo o seu corpo. Fique com os olhos fechados. Respire. Sinta o ar, a sensação do respirar. Apenas inspire e expire. Respiração que você faz normalmente. Só que agora, como a intenção é descontrair, você vai puxar o ar e soltar o ar ainda mais lentamente que conseguir. Sem adormecer, mantenha-se lúcido, lúcida o tempo todo. Ao ouvir as minhas palavras, filtre, assimile, o que fizer sentido para você. Sinta-se bem,
Sinta os efeitos da sua prática de yoga. Sinta-se solto, essa sensação do corpo solto, mas ao mesmo tempo sinta-se muito mais disposição, vitalidade, força interior, tudo que é importante para você. Aproveite para reforçar mentalmente algo que você queira, sinta-se alcançando o que você deseja. Mentalize isso já acontecendo, o que você quer já está acontecendo. E essa sensação de força interior, de poder interno, de muita energia, tudo isso será mantido para que você haja em prol das ações e definitivamente consiga o que você mais quer. Sem ansiedade alguma. Quando você pensa em algo, aí dentro isso já está acontecendo. Então, no seu ritmo, no seu tempo, faça tudo que você puder, tudo que estiver sendo possível, sinta-se dando o seu melhor. Lembre-se que é muito importante você dar o melhor. E deixe com que simplesmente isso aconteça no seu devido tempo. Então, mais, ao concluirmos essa vivência, você se sentirá ainda melhor do que iniciamos. E assim, você vai se preparar para algumas técnicas de espreguiçamento. Então, novamente, você vai perceber o tato do ar, a sensação do respirar. Vem observando sons, ouvindo sons. Abrindo os olhos. Comece a se espreguiçar, a se alongar, faça os movimentos que você quiser, sinta com esses movimentos vão acontecendo. Sem pensar, deixe com que os movimentos simplesmente aconteçam. Capricha nesse espreguiçar aí. Tão bom, né? Ó. Vontade aqui de me espreguiçar também. E quando você estiver preparada, você vai se sentar, como iniciamos. Posição livre, sentada, mas com as mãos uma sobre a outra. Vai fechar os olhos. Passamos alguns instantes de autoestudo. Percebendo-se, pele para dentro, percebendo as sensações da sua prática, desfrutando deste momento. Lembre-se que estabilidade é como perfeição. Sempre tem que melhorar, sempre. Tá tudo bem. Então, sinta-se preparado, preparada para realizar tudo que você almeja, tudo que você quiser na sua vida, priorizar tudo que é importante para você, seja firme nos seus propósitos, nos seus ideais. O desafio, ele faz parte do processo, então nada nem ninguém pode te impedir. Nada? Sim. Vamos juntar as palmas das mãos, uni-las frente ao peito. E hoje a gente vai formalmente finalizar a nossa prática com o significado dessa palavra em sânscrito. Vou falar bem baixinho, swastika, ok? O significado é autossuficiência, bem-estar, conforto, satisfação e saúde. Swastika. Obrigada e até uma próxima.